A vida é repleta de desafios e momentos de adversidade. Situações que muitas vezes nos levam a questionar a nossa fé e a nossa capacidade de superação. No entanto, é precisamente nesses momentos difíceis que a força da fé se torna um pilar fundamental, sustentando-nos e nos guiando através das tempestades da vida. A Bíblia, em Hebreus 11:1, nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa definição não é apenas uma descrição teórica, é um chamado à ação e à confiança em um Deus que, mesmo quando não podemos ver, está sempre presente e trabalhando em nosso favor. Quando enfrentamos adversidades, é comum nos sentirmos perdidos e desamparados. As dificuldades podem surgir de diversas formas: problemas financeiros, doenças, perdas, desilusões ou crises de relacionamento. Nessas horas, a fé se torna uma âncora que nos permite permanecer firmes, mesmo quando as ondas da vida tentam nos derrubar. A fé não é a ausência de dúvidas ou medos, é a decisão de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de personagens que enfrentaram desafios extremos e, através da fé, conseguiram superá-los. Pensemos em Jó, que perdeu tudo o que tinha, sua riqueza, seus filhos e sua saúde, e ainda assim declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Essa é uma demonstração pura de fé, uma confiança inabalável em Deus, mesmo nas horas mais sombrias. A história de Jó nos ensina que a fé não é uma garantia de que não enfrentaremos dificuldades, mas é a certeza de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco e tem um propósito para nossas vidas. Outro exemplo poderoso é o de Davi, que enfrentou gigantes, tanto físicos quanto emocionais. Ele expressou suas lutas e dúvidas em muitos dos salmos, mas sempre retornou à confiança em Deus. Em Salmos 27:1, ele declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa afirmação não é apenas uma declaração de fé, é uma escolha deliberada de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor sugere o contrário. A força da fé nas adversidades não é algo que devemos cultivar apenas em momentos de crise. É uma prática diária, um exercício espiritual que nos prepara para os desafios da vida. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros crentes são fundamentais para fortalecer nossa fé. Quando nos alimentamos espiritualmente, adquirimos a força necessária para enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Além disso, a fé tem o poder de nos transformar. Quando confiamos em Deus, nossa perspectiva muda. Passamos a ver os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos ensina que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Cada desafio que enfrentamos pode nos moldar, nos ensinar e nos aproximar do propósito que Deus tem para nós. É importante lembrar que a fé não é um ato isolado. Ela é frequentemente fortalecida pela comunidade. Quando estamos cercados por irmãos e irmãs na fé, encontramos suporte e encorajamento. A Bíblia nos ensina a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. E essa prática de solidariedade é uma expressão tangível da fé em ação. Quando compartilhamos nossas lutas e oramos uns pelos outros, fortalecemos não apenas a nossa fé, mas também a de nossos companheiros de jornada. Entretanto, a força da fé nas adversidades não se limita a um estado de resiliência passiva. Ela nos impulsiona a agir. Em Tiago 2:17, lemos que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que, embora tenhamos fé em Deus, devemos também estar dispostos a agir de acordo com essa fé.
Isso pode significar buscar ajuda profissional em tempos de crise, ser proativo em resolver conflitos ou até mesmo servir aos outros em suas necessidades. A fé verdadeira se manifesta em ações que refletem a confiança que temos em Deus. À medida que refletimos sobre a força da fé nas adversidades, é essencial também considerar como essa fé nos ensina sobre o perdão. O ato de perdoar, muitas vezes, é um dos maiores desafios que enfrentamos. Quando somos feridos ou injustiçados, a dor pode nos levar a ressentimentos e amargura. No entanto, a Bíblia nos ensina que o perdão é não apenas um mandamento, mas uma necessidade para o nosso próprio bem-estar espiritual e emocional. Como Jesus nos lembrou em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma extensão da fé. É um ato de confiança em Deus para lidar com as injustiças que experimentamos. Quando perdoamos, não estamos minimizando a dor que sentimos, mas estamos liberando o controle que essa dor exerce sobre nós. O perdão é um ato de liberdade que nos permite viver plenamente, sem o peso do passado. Quando nos permitimos perdoar, encontramos paz e libertação. E isso, por sua vez, fortalece ainda mais nossa fé. Assim, a reflexão sobre a força da fé nas adversidades nos leva a um ciclo virtuoso de confiança, ação e perdão. À medida que enfrentamos desafios, somos chamados a confiar em Deus, a agir de acordo com essa confiança e a perdoar aqueles que nos ferem. Essa jornada não é fácil, mas é profundamente transformadora. E ao fazermos isso, nos aproximamos não apenas do propósito que Deus tem para nós, mas também do exemplo de Jesus, que nos ensinou a amar e perdoar, mesmo em meio à dor. Enquanto caminhamos neste caminho de fé, somos constantemente lembrados de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Ele tem planos para nós, conforme Jeremias 29:11 nos assegura. Esses planos podem ser difíceis de ver em tempos de adversidade, mas a nossa fé nos permite olhar além das dificuldades imediatas e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, podemos nos preparar para o próximo passo, explorar a importância do perdão em nossas vidas. O perdão não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para a nossa saúde emocional e espiritual. Assim como a fé nos sustenta nas adversidades, o perdão nos liberta da carga do ressentimento e da amargura. Vamos refletir juntos sobre como podemos incorporar essa prática vital em nossas vidas, seguindo o exemplo de Jesus e aprendendo a perdoar como Ele nos perdoou. A vida é repleta de desafios e muitas vezes nos deparamos com momentos de dor, incerteza e desânimo. Nesses momentos, a fé se torna um recurso vital, uma âncora que nos sustenta e nos guia. A Bíblia nos ensina sobre a força da fé, especialmente em passagens como Hebreus 11:1, que declara: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa definição não apenas nos apresenta a essência da fé, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar esse princípio em nosso dia a dia. Durante as adversidades, é comum que nos sintamos perdidos e sem direção. No entanto, a fé nos dá a segurança de que, mesmo em meio à tempestade, existe um propósito maior. É como se estivéssemos navegando em um mar agitado, onde as ondas podem ser avassaladoras. A fé é o barco que nos mantém à tona. Mesmo quando a visibilidade é baixa e o caminho parece incerto, muitas vezes a nossa visão é limitada. Não conseguimos ver além da dor ou da dificuldade que estamos enfrentando. Mas a fé nos encoraja a olhar para além do presente e confiar que há um plano divino em ação. Além disso, a fé é um convite à ação.
Não se trata apenas de uma crença passiva, mas de uma confiança ativa que nos leva a agir em direção ao que acreditamos. Quando enfrentamos adversidades, essa confiança nos move a buscar soluções, a nos levantar e a perseverar. É em momentos de dificuldade que podemos realmente medir a profundidade de nossa fé. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é fortalecida através das provações. Em Tiago 1:2-4, somos lembrados de que as dificuldades podem produzir perseverança, e essa perseverança nos leva à maturidade espiritual. A força da fé nas adversidades não é uma nova ideia. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram desafios formidáveis, mas mantiveram a fé. Pensemos em Jó, que mesmo após perder tudo, declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Essa atitude de confiança inabalável diante do sofrimento é um exemplo poderoso de como a fé pode nos sustentar nas piores circunstâncias. A história de Jó nos ensina que a fé não é a ausência de dor, mas a presença de esperança. É uma escolha consciente de acreditar que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Em momentos de crise, a nossa tendência é buscar respostas rápidas e soluções imediatas. Porém, a fé nos ensina a esperar. Esperar não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de confiança em Deus. O Salmo 27:14 nos encoraja a esperar pelo Senhor, ser forte e corajoso. Essa espera ativa é um exercício de fé que pode nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Ao confiarmos nele, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento, como mencionado em Filipenses 4:7. Além da espera, a fé também nos convida a agir. Em Hebreus 11, o autor menciona vários personagens bíblicos que, pela fé, realizaram feitos extraordinários. Noé construiu uma arca em um tempo de seca. Abraão deixou sua terra natal para seguir um chamado desconhecido. E Moisés enfrentou o faraó. Essas histórias nos mostram que a fé não é apenas um sentimento interno, mas uma força que nos impulsiona a agir. Quando confiamos em Deus, somos motivados a dar o próximo passo, mesmo que não tenhamos todas as respostas. Uma das maiores lições que podemos aprender sobre a fé é que ela é frequentemente testada. Os momentos de adversidade são oportunidades para fortalecer nossa confiança em Deus. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos ensina que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de crescer e amadurecer na fé. Ao olharmos para trás e vermos como Deus nos sustentou em momentos difíceis, nossa fé é reafirmada. A fé também nos conecta com uma comunidade. Em tempos de dificuldades, é vital que busquemos apoio uns dos outros. O corpo de Cristo é chamado a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Quando compartilhamos nossas lutas e oramos uns pelos outros, fortalecemos nossa fé coletiva. A comunhão com outros crentes é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Juntos, podemos encorajar e edificar uns aos outros, lembrando-nos das promessas de Deus. Além disso, a prática da gratidão é uma poderosa aliada da fé. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil focar nas perdas e nas frustrações. No entanto, quando escolhemos ser gratos, mesmo em meio aos desafios, nossa perspectiva muda. A gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos que ainda existem em nossas vidas, mesmo em tempos difíceis. 1 Tessalonicenses 5:18 nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. A gratidão é uma expressão de fé que nos recorda que, mesmo nas adversidades, Deus está presente e ativo em nossas vidas. Conforme avançamos em nossa jornada de fé, somos lembrados de que a nossa história não termina nas adversidades.
Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprofundar nossa confiança em Deus. Em Romanos 8:28, encontramos a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade nos encoraja a ver nossos desafios não como finais, mas como novos começos. Mesmo que não possamos entender o porquê das dificuldades, podemos confiar que Deus está orquestrando tudo para o nosso bem. Por fim, a fé é um convite à esperança. Em tempos de crise, é natural sentirmos-nos desanimados. Contudo, a fé nos chama a olhar além das circunstâncias atuais e a crer que um futuro melhor está por vir. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa nos motiva a viver com um propósito renovado, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Assim, ao refletirmos sobre a força da fé nas adversidades, somos desafiados a cultivar uma confiança profunda em Deus, a esperar com paciência, a agir com coragem e a nos apoiar mutuamente. Essa jornada não é fácil, mas é repleta de recompensas. A fé nos transforma e nos prepara para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Enquanto seguimos em nossa caminhada, é importante lembrar que a fé não é um destino final, mas um caminho que trilhamos diariamente. E assim, à medida que nos aprofundamos em nossa busca por uma vida plena, chegamos a um ponto onde podemos refletir sobre outro aspecto fundamental da nossa jornada espiritual, o poder do perdão. Como o perdão se entrelaça com a fé e a adversidade? Como podemos aplicar o exemplo de Jesus em nossas interações diárias? Essas são perguntas que nos guiarão em nossa próxima reflexão, enquanto exploramos a importância do perdão em nossas vidas. Os Salmos, uma coletânea de poemas e canções que fazem parte da literatura sapiencial da Bíblia, têm o poder de ressoar em nossos corações de maneiras profundas e transformadoras. Cada um deles, com suas particularidades, capta a essência da experiência humana em sua plenitude. Desde momentos de alegria até os de profunda tristeza e desespero. Ao longo da vida, frequentemente nos deparamos com situações que nos desafiam, e é nesses momentos que as palavras dos Salmos se tornam um farol, iluminando nosso caminho e oferecendo conforto. Um dos aspectos mais notáveis dos Salmos é sua capacidade de nos conectar com a realidade de nossas emoções. O Salmo 23, por exemplo, é um dos mais conhecidos e amados. Nele, o salmista expressa confiança e segurança sob a proteção do Senhor, comparando Deus a um pastor que guia suas ovelhas. A frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Salmo 23:4, ecoa em nosso ser, especialmente em tempos de incerteza e medo. Esses versos nos lembram que, independentemente das circunstâncias, não estamos sozinhos. A presença de Deus é uma constante em nossa jornada, fornecendo-nos a coragem e a força que precisamos para enfrentar as adversidades. Além disso, os Salmos nos ensinam a importância da honestidade diante de Deus. Em salmos como o 42, o autor expressa sua angústia e sede por Deus, questionando: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Salmo 42:5. Esse tipo de questionamento é fundamental em nossa caminhada de fé. Muitas vezes, tentamos esconder nossas vulnerabilidades, mas os Salmos nos encorajam a ser autênticos. Ao trazermos nossos medos e ansiedades à presença de Deus, encontramos espaço para a cura e renovação. Essa abertura nos permite experimentar uma relação mais profunda com o Criador, reconhecendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e acolher. Outro aspecto importante dos Salmos é sua capacidade de nos inspirar à ação. O Salmo 37:4 nos diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração.
Este versículo não apenas nos exorta a encontrar alegria em Deus, mas também nos lembra que, quando nossa vida está alinhada com Sua vontade, nossos desejos se transformam. À medida que nos aproximamos de Deus, nossas aspirações se tornam mais puras e centradas em seu propósito para nós. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente desejamos em nossa vida e a buscar uma vida que glorifique a Ele. Os salmos também são uma fonte de adoração e louvor. Em momentos de gratidão, o Salmo 100 nos convida a entrar na presença de Deus com ações de graças e louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 101. A adoração, expressa através da música e da oração, nos ajuda a lembrar das bênçãos que recebemos. Ao reconhecermos o que Deus fez por nós, nossa perspectiva muda. Em vez de focarmos nas dificuldades, começamos a ver a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Isso, por sua vez, nos proporciona uma renovação de esperança e um espírito mais alegre. Em tempos de incerteza, os salmos também oferecem consolo e uma promessa de proteção. O Salmo 91, que fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, é um poderoso lembrete de que, mesmo nas tempestades da vida, podemos encontrar abrigo em Deus. Ele nos promete que estará conosco nas dificuldades e que nos livrará do mal. Essa confiança é fundamental para nossa paz interior. Ao nos firmarmos nas promessas contidas nessas palavras, somos encorajados a enfrentar os desafios com coragem e fé. A prática de meditar nos salmos também nos ensina o valor da reflexão diária. Ao tomarmos um momento para ler e contemplar esses textos, permitimos que a sabedoria contida neles penetre em nosso ser e transforme nossa maneira de pensar e agir. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, os salmos nos fornecem uma âncora de esperança e um lembrete constante da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, a repetição de temas nas várias composições dos salmos revela a profundidade da experiência espiritual humana. A dor, a angústia, a alegria e a adoração são entrelaçadas em uma tapeçaria rica que reflete a complexidade da vida. O Salmo 35 nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa mensagem é um poderoso testemunho de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a luz e a esperança sempre podem surgir. Essa perspectiva nos encoraja a perseverar nas dificuldades, sabendo que a mudança é parte da jornada da vida. Os salmos também nos convidam a uma vida de ação e serviço. O Salmo 82:3 nos exorta a defender os fracos e os oprimidos, a fazer justiça e a cuidar dos necessitados. Esse chamado à ação é um lembrete de que nossa fé deve se manifestar em ações concretas em prol do próximo. Ao nos envolvermos em atos de bondade e compaixão, não apenas ajudamos os outros, mas também encontramos um propósito maior em nossas vidas. Isso nos conecta à comunidade e nos ajuda a viver de maneira mais intencional e alinhada com os ensinamentos de Cristo. À medida que exploramos a riqueza dos salmos, somos levados a um entendimento mais profundo de quem somos e de quem Deus é. Esses textos antigos ainda falam ao nosso coração e nos guiam em nossa jornada de fé. Eles nos lembram que somos parte de uma história maior, uma narrativa que começou muito antes de nós e que continua a se desenrolar em cada geração. À medida que concluímos esta reflexão sobre a sabedoria dos salmos para a vida diária, somos desafiados a não apenas absorver essas verdades, mas a aplicá-las em nosso cotidiano. O chamado para transformar desafios em oportunidades, como enfatizado em Romanos 8:28, nos convida a olhar para cada situação difícil como uma chance de crescimento e aprendizado. Ao abraçarmos essa mentalidade, podemos não apenas enfrentar as adversidades com fé, mas também inspirar outros a fazer o mesmo, criando um ciclo de esperança e encorajamento.
Assim, ao nos depararmos com as dificuldades da vida, que possamos nos lembrar das lições dos Salmos, buscando sempre a presença de Deus, praticando o perdão, cultivando a gratidão e vivendo com propósito. Que cada dia seja uma oportunidade de nos apropriar das promessas de Deus, transformando nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam, enquanto caminhamos juntos na fé. Em um mundo repleto de desafios, que possamos sempre encontrar força nas palavras sagradas e na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vida é repleta de desafios e muitas vezes nos deparamos com situações que parecem insuperáveis. É nesse contexto que a mensagem de Romanos 8:28 brilha como um farol de esperança. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa passagem nos convida a uma reflexão profunda sobre como podemos transformar os desafios em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. Quando nos deparamos com dificuldades, é natural sentir medo, insegurança e até mesmo desespero. No entanto, a fé nos oferece uma perspectiva diferente. Ao olharmos para os problemas através da lente da fé, começamos a perceber que cada obstáculo pode ser uma oportunidade de aprendizado, um convite ao crescimento e uma chance de nos aproximarmos mais de Deus. A transformação de desafios em oportunidades não é apenas uma questão de mentalidade. É uma prática que requer esforço e disposição para ver além das circunstâncias imediatas. Pensemos em momentos de dificuldade que muitos de nós já enfrentamos. Pode ser a perda de um emprego, uma doença inesperada ou o término de um relacionamento. Essas situações, à primeira vista, parecem ser apenas negativas. Contudo, ao refletirmos e buscarmos entender o que Deus está nos ensinando através delas, podemos descobrir verdades profundas e transformadoras. A dor pode nos ensinar resiliência. A incerteza pode nos levar a buscar mais intensamente a orientação divina. E a perda pode nos instigar a valorizar mais as coisas e pessoas que realmente importam. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, era alguém que experimentou grandes adversidades em sua vida. Ele enfrentou perseguições, prisões e até mesmo naufrágios, mas mesmo assim conseguiu ver cada um desses desafios como uma oportunidade de glorificar a Deus e avançar em sua missão. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que quando sou fraco, então sou forte, revelando que nossas fraquezas podem se transformar em forças quando entregamos nossas vidas a Deus. A transformação de desafios em oportunidades requer uma atitude proativa. É preciso estar disposto a mudar a forma como encaramos as dificuldades. Em vez de nos deixarmos dominar pela frustração ou pelo desânimo, podemos escolher buscar o que Deus deseja nos ensinar. Isso pode incluir a prática da oração, a meditação nas Escrituras e o envolvimento em comunidades que nos apoiem. Ao fazermos isso, começamos a cultivar uma perspectiva que nos ajuda a enxergar a luz no fim do túnel. A gratidão é um tema que ecoa nas Escrituras e serve como uma ferramenta poderosa para a transformação. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Isso não significa que devemos ser gratos pelos problemas em si, mas sim por tudo o que podemos aprender com eles e pela presença constante de Deus em nossas vidas. Quando adotamos essa postura, começamos a cultivar um espírito de resiliência que nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e fé. Além disso, ao transformarmos nossos desafios em oportunidades, não apenas crescemos individualmente, mas também podemos impactar aqueles ao nosso redor. Quando compartilhamos nossas histórias de superação, encorajamos outras pessoas a verem suas próprias dificuldades sob uma nova luz. A comunidade de fé é um suporte fundamental nesse processo, pois, juntos,
podemos fortalecer uns aos outros e compartilhar as lições aprendidas ao longo do caminho. Por fim, ao refletirmos sobre a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, somos lembrados de que a nossa vida é parte de um plano maior. Muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo e podemos nos sentir perdidos ou confusos. Contudo, devemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Essa confiança nos capacita a avançar, mesmo quando os caminhos parecem obscuros. A transformação de desafios em oportunidades não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que nos permitimos ser moldados pelas experiências da vida, aprendemos a viver com propósito e intenção, buscando sempre o que Deus deseja para nós. E assim, chegamos à importância da gratidão, um tema que se entrelaça perfeitamente com a ideia de que, mesmo nas dificuldades, sempre há o que agradecer. A prática da gratidão pode nos libertar de um ciclo de negatividade e desânimo, elevando nosso espírito e nos proporcionando paz interior. Quando aprendemos a cultivar a gratidão, não apenas em momentos de felicidade, mas também nas dificuldades, nossa vida se transforma. A gratidão nos aproxima de Deus, nos faz reconhecer suas bênçãos e nos prepara para receber ainda mais. Como podemos, então, desenvolver essa prática de gratidão em nossas vidas? Como podemos, em meio a desafios, encontrar motivos para agradecer? Essas são questões que nos levam a explorar a importância da gratidão, um tema que pode ser tanto libertador quanto transformador. A próxima reflexão nos convidará a mergulhar fundo nessa prática, revelando como a gratidão pode moldar nossas vidas e nos aproximar de um estado de paz interior e contentamento, mesmo em tempos de incerteza. A prática da gratidão é um tema que ressoa profundamente nas Escrituras e na vida cotidiana. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Essa simples, mas poderosa exortação pode transformar nossa perspectiva e nossa maneira de viver. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro, é uma prática que requer intencionalidade e um coração aberto para reconhecer as bênçãos que nos cercam, mesmo em meio às dificuldades. A importância da gratidão começa com o reconhecimento de que a vida é um presente. Muitas vezes, nos perdemos em nossas preocupações e desafios diários, esquecendo-nos de apreciar as pequenas coisas que tornam a vida significativa. Um amanhecer bonito, o sorriso de um amigo, ou até mesmo uma refeição compartilhada com a família, são momentos que, quando valorizados, nos conectam com a essência da vida. A gratidão nos ensina a viver no presente, a valorizar o agora e a entender que cada dia é uma nova oportunidade de experimentar a bondade de Deus. Além disso, a gratidão tem um impacto profundo em nossa saúde emocional e espiritual. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente tendem a ser mais felizes, menos ansiosas e mais resilientes às dificuldades. A gratidão nos ajuda a mudar nossa mentalidade de escassez para a abundância. Em vez de focarmos no que nos falta, começamos a enxergar o que já temos. Essa mudança de foco é fundamental para o nosso bem-estar. A gratidão nos conecta a um estado de paz interior, onde aprendemos a confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que nos incentivam a cultivar um coração grato. Em Salmos, por exemplo, o salmista frequentemente expressa gratidão a Deus por suas obras maravilhosas e por sua fidelidade. Quando meditamos sobre essas passagens, somos lembrados de que a gratidão não é apenas uma resposta a circunstâncias favoráveis, mas uma atitude que devemos cultivar independentemente do que estamos enfrentando.
O ato de agradecer a Deus pelas suas promessas, mesmo em momentos de incerteza, fortalece nossa fé e nos encoraja a continuar avançando. Uma das práticas que podem nos ajudar a desenvolver um espírito grato é manter um diário de gratidão. Nesse diário podemos registrar diariamente as coisas pelas quais somos gratos. Essa prática não apenas nos ajuda a focar nas bênçãos, mas também nos estimula a perceber as pequenas maravilhas do cotidiano que muitas vezes passam despercebidas. Ao olhar para trás e ler sobre as coisas pelas quais agradecemos, somos lembrados da fidelidade de Deus em nossas vidas e de como Ele tem cuidado de nós em cada passo do caminho. A gratidão também tem um papel crucial em nossos relacionamentos. Quando expressamos gratidão às pessoas ao nosso redor, fortalecemos nossos laços e criamos um ambiente de amor e apoio. Agradecer a um amigo por sua presença, a um familiar por seu amor ou a um colega de trabalho por sua ajuda, não apenas edifica o outro, mas também nos enriquece. Essa troca de gratidão gera um ciclo positivo em nossas interações, promovendo um senso de comunidade e pertencimento. É importante lembrar que a gratidão não significa ignorar ou minimizar os desafios que enfrentamos. É perfeitamente normal sentir tristeza, frustração ou dor em determinados momentos. No entanto, mesmo em meio a essas emoções, podemos encontrar razões para agradecer. A gratidão nos ajuda a olhar para além das dificuldades e a reconhecer as lições e oportunidades que elas trazem. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa perspectiva nos encoraja a ver os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ademais, a prática da gratidão nos aproxima de Deus de maneira única. Quando agradecemos, estamos essencialmente reconhecendo a sua soberania e bondade em nossas vidas. É um ato de adoração que nos leva a um estado de humildade. Quando nos lembramos de que tudo o que temos é um presente dele, somos levados a um lugar de reverência e louvor. A gratidão nos ajuda a manter nossa fé viva e nos motiva a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. À medida que cultivamos a gratidão em nossas vidas, podemos começar a perceber que ela não é apenas uma prática individual, mas uma maneira de viver em comunidade. Quando compartilhamos nossas experiências de gratidão com os outros, inspiramos e encorajamos aqueles ao nosso redor. Um simples obrigado pode ter um impacto duradouro e nossas histórias de gratidão podem servir como testemunhos da fidelidade de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como podemos ser uma luz na vida das pessoas, ajudando-as a reconhecer as bênçãos em suas próprias jornadas. Em última análise, a gratidão é uma escolha diária que fazemos. É um compromisso de reconhecer e valorizar as bênçãos, mesmo quando a vida nos apresenta desafios. Ao praticarmos a gratidão, nos tornamos mais conscientes da presença de Deus em nossas vidas e mais sensíveis às necessidades dos outros. Essa prática não apenas nos transforma, mas também impacta o mundo ao nosso redor de maneiras que muitas vezes não podemos imaginar. À medida que nos aprofundamos na reflexão sobre a gratidão, somos levados a uma nova dimensão de viver com propósito e intenção. É aqui que o próximo tema se conecta de forma poderosa: a ideia de que Deus tem planos para nós. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem um propósito para cada um de nós, e ao vivermos com gratidão, nos tornamos mais sensíveis à sua direção. A gratidão nos prepara o coração para ouvir e seguir o chamado divino, nos motivando a viver de forma intencional e a buscar cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Assim, refletir sobre a importância da gratidão não é apenas um exercício de autoajuda, mas uma prática espiritual que nos aproxima de Deus e nos transforma em agentes de mudança em nosso mundo.
Que possamos, portanto, cultivar um coração grato e permitir que essa atitude nos leve a viver com propósito e intenção, sempre buscando o que Deus tem reservado para nós. A vida é um mosaico de experiências, desafios e oportunidades que nos levam a refletir sobre nosso propósito e os caminhos que escolhemos. Em meio a essa jornada, a Bíblia nos oferece uma luz orientadora, revelando verdades profundas que podem moldar nossa maneira de viver. Um dos ensinamentos mais significativos que encontramos nas Escrituras é a promessa de que Deus tem planos para cada um de nós, conforme expressa em Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa passagem nos convida a uma reflexão profunda sobre o que significa viver com propósito e intenção. Em uma sociedade que muitas vezes nos empurra para a superficialidade e a busca desenfreada por realizações materiais, é fundamental resgatar a essência do que significa viver de forma intencional, alinhando nossos desejos e ações com o que Deus deseja para nós. Viver com propósito vai além de simplesmente buscar sucesso ou satisfação pessoal. É uma escolha consciente de direcionar nossas vidas para algo que transcende o ego e se alinha com os valores do reino de Deus. Para isso, precisamos primeiro nos perguntar: o que é realmente importante para nós? Quais são os valores que queremos cultivar? As respostas a essas perguntas nos ajudam a traçar um caminho que não só nos beneficie, mas que também impacte positivamente as pessoas ao nosso redor. A intenção de viver de acordo com os planos de Deus nos permite experimentar uma vida repleta de significado. É nesse contexto que a fé se torna um elemento fundamental. Acreditar que Deus tem um propósito para nós nos encoraja a sair da inércia e a nos mover em direção aos nossos sonhos, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Assim como em Romanos 8:28, onde somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, podemos entender que as dificuldades podem ser vistas como parte do processo de crescimento e aperfeiçoamento. Quando decidimos viver de forma intencional, também nos tornamos mais atentos às oportunidades que nos cercam. Por exemplo, ao nos depararmos com um desafio, podemos escolher vê-lo como uma chance de aprender e nos desenvolver, em vez de um obstáculo intransponível. Essa mudança de perspectiva é essencial para a nossa jornada de fé. É aquela capacidade de enxergar a mão de Deus operando em cada situação, mesmo nas mais difíceis. Além disso, viver com propósito e intenção implica também em cultivar relacionamentos significativos. A comunidade desempenha um papel vital em nossa caminhada. A Bíblia nos ensina sobre a importância da comunhão e do apoio mútuo. Hebreus 10:24-25. Fortalecer nossos laços com os outros nos ajuda a alinhar nossos propósitos individuais com um objetivo maior, o que é edificar o corpo de Cristo. Quando nos unimos em torno de um propósito comum, podemos trabalhar juntos para alcançar o que Deus deseja para nós, como indivíduos e como comunidade. Outro aspecto importante de viver com propósito é a busca pela autenticidade. Em um mundo tão cheio de pressões sociais e expectativas, é fácil perdermos de vista quem realmente somos e o que Deus realmente deseja para nós. Encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo é fundamental para vivermos de maneira intencional. Quando entendemos que somos amados e aceitos por Deus, independentes de nossos erros e falhas, podemos nos libertar da necessidade de agradar os outros e nos concentrar naquilo que realmente importa. A autenticidade nos permite expressar nossos dons e talentos de forma genuína, contribuindo para o reino de Deus. Ao fazermos isso,
encontramos alegria e satisfação ao vivermos o propósito divino em nossas vidas. É nesse lugar de alinhamento que encontramos a verdadeira paz e contentamento, conforme 1 Tessalonicenses 5:18 nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias, reconhecendo que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Além de refletir sobre o que significa viver com propósito, é crucial também considerarmos como podemos tornar esse propósito uma realidade em nosso dia a dia. A prática da oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao nos dedicarmos à oração, buscamos a direção de Deus para nossas vidas e nos colocamos em sintonia com Sua vontade. A oração nos ajuda a discernir quais são os planos que Ele tem para nós e nos dá a coragem necessária para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Igualmente, a leitura e meditação da Palavra de Deus são essenciais para nos mantermos focados em nosso propósito. Ao estudarmos as Escrituras, encontramos exemplos de pessoas que viveram com intenção, como Moisés, David e Paulo. Cada um deles enfrentou desafios, mas sua fé e determinação os levaram a cumprir os planos que Deus tinha para eles. Esses relatos nos inspiram e nos lembram de que, assim como eles, somos chamados a viver de maneira intencional. Outro ponto a ser considerado é a importância de agir. Viver com propósito não é apenas uma questão de intenção ou reflexão. É também sobre tomar ações concretas. Precisamos estar dispostos a dar passos em direção aos nossos objetivos, mesmo que sejam pequenos. A fé é uma ação e muitas vezes é necessário dar o primeiro passo, mesmo quando não temos certeza do que nos espera adiante. O Senhor nos chama a confiar nele e a agir em fé, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. Além disso, é fundamental lembrar que vivemos em um mundo em constante mudança. Nossos planos e propósitos podem ser desafiados por circunstâncias externas, mas a certeza de que Deus tem um plano para nós permanece constante. Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Isso nos encoraja a sermos flexíveis e abertos a ajustar nossos planos, sempre buscando a Sua vontade. Às vezes, o que imaginamos como um desvio pode ser, na verdade, uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais do que Deus deseja para nós. A vida é uma jornada de aprendizado e crescimento. Ao longo do caminho, podemos nos deparar com momentos de dúvida e desânimo. Nesses momentos, é crucial lembrar que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos. Ele nos promete que não nos deixará sozinhos e que sempre estará presente em nossas vidas. Essa certeza nos dá coragem para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A resiliência é uma característica importante de alguém que vive com propósito. É a capacidade de se levantar após cada queda, aprender com os erros e continuar avançando. Olhar para trás e ver como Deus nos sustentou em momentos de dificuldade pode ser um grande encorajamento. Cada desafio enfrentado se torna um testemunho da fidelidade de Deus em nossas vidas. Por fim, viver com propósito e intenção é uma jornada contínua. Não se trata de chegar a um destino final, mas de nos comprometer a crescer e evoluir a cada dia. Ao alinharmos nossas vidas com os planos de Deus, encontramos não apenas um propósito, mas também a verdadeira alegria e satisfação que vem de viver para algo maior do que nós mesmos. Que possamos sempre buscar essa conexão com o nosso Criador, permitindo que Ele nos guie em cada passo da nossa jornada. Ao fazermos isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também impactamos o mundo ao nosso redor, vivendo como luz e sal, conforme nos ensina Mateus 5:13-16. Que nossas vidas reflitam o amor e a graça de Deus, inspirando outros a também buscarem viver com propósito e intenção. Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu pedido de oração.